O GP do Bahrein foi muito o que a gente imaginava mesmo, né? Uma corrida movimentada do começo ao fim, muita ultrapassagem, variáveis na estratégia, cada um com um tipo de composto diferente em vários momentos da prova, e lá na frente, Oscar Piastri tranquilo, como ele esteve por todo o final de semana, muito no controle dessa McLaren, enquanto o Lando Norris não conseguiu chegar no segundo lugar. Acho que a única coisa que saiu do script que estava programado para essa corrida foi a terceira colocação do Lando Norris nessa corrida. Isso porque, ok, o Lando estava largando em sexto lugar, mas a vantagem que a McLaren tinha nesse final de semana era importante, uma vantagem em uma volta lançada que ele não conseguiu usar, não conseguindo fazer voltas boas na classificação, mas uma vantagem também no trato dos pneus, no cuidado dos pneus, a McLaren superaquecendo muito menos os pneus do que os outros. O Piastri estava lá com 8 segundos de vantagem e não tendo que forçar o equipamento quando teve um safety car no final. E depois ainda ele ganhou com 15 segundos de vantagem. Então realmente estava sobrando o Piastri e por conta dessa performance era de se esperar que o Lando conseguisse chegar em segundo, mas no caminho do Lando Norris estava o George Russell. O Norris, ele largou muito bem, ele estava largando em sexto e pulou logo para terceiro, mas logo depois a gente percebeu que ele largou fora do seu quadradinho ali na posição dele de largada, com isso ele levou uma punição de 5 segundos, foi para trás das Ferrari, que também estavam com uma estratégia diferente, então teve que abrir caminho no pelotão, passou meio que aos trancos e barrancos pelas duas Ferrari e chegou no final da corrida de volta ali na posição atrás do George Russell. E aí o Russell estava com muitos problemas, coisas que não costumam acontecer com o carro de Fórmula 1. Primeiro ele estava com um problema no transponder do carro dele, então quando aparece o gráfico da onde estão os carros na pista, né, ele aparecia parado, como se ele tivesse abandonado. Às vezes o, o nome dele caía na tabela de tempos como se ele tivesse parado. O problema, na verdade, era no carro dele, um problema eletrônico que teve essa implicação na tabela de tempos e também começou a afetar o próprio carro dele. Ainda não ficou claro se é o mesmo problema que estava afetando o carro. Ele começou a ter um problema no brake-by-wire, que é um sistema eletrônico de freio. Então, a grosso modo, é como se ele uma volta tivesse um freio ABS e uma volta não tivesse um freio ABS no carro dele. Não é exatamente o mesmo sistema, mas dá para entender. E ele foi administrando esse problema e a equipe falando aperta isso, aperta aquilo, ele acabou apertando o DRS quando não era para ele apertar. Ele estava conseguindo acionar manualmente o DRS por causa dos outros problemas que ele estava tendo, e aí rolou uma investigação, e porque ele não teve nenhum ganho, isso acabou não indo adiante. Quem estava atrás do carro do Russell também sofreu com os problemas dele. Aconteceu com o Leclerc e depois aconteceu com o Lando no final. Porque é como se o Russell não estivesse ali, como se o carro dele não estivesse ali. Então, para o sistema de DRS, o piloto que está atrás é como se ele estivesse atrás de um fantasminha ali. Então, não aparecia para o piloto que ele podia apertar o DRS. Então, por isso, a gente ouviu durante a corrida uma mensagem para o Lando falando: olha, quando você tiver muita certeza que você está a 1 segundo que você aperta, porque ele não estava recebendo, o piloto recebe um bip sonoro, um alarme sonoro no ouvido quando ele pode acionar o DRS, e isso não estava acontecendo, porque é como se o Russell não estivesse ali. Então é claro que isso não ajudou o Norris na tentativa de passar o Russell, mas pro lado do Russell também ele estava tendo problemas ainda maiores e conseguiu ficar na frente do Norris, mesmo com os problemas, mesmo com o pneu macio que ele tinha no final, a Mercedes tentando fugir do pneu duro, que foi horroroso nessa corrida a qualquer custo. Arriscou no final colocando o Russell nesse pneu macio, porque eles não tinham outra opção, já que eles queriam fugir do pneu duro, e ele conseguiu aguentar ali no final, aguentou a pressão do Norris e chegou na segunda colocação, surpreendendo até mesmo
a equipe Mercedes. Quem também se surpreendeu com o seu desempenho na corrida foi o Lewis Hamilton. O Hamilton saiu muito cabisbaixo da classificação no sábado, ele foi nono colocado, viu o companheiro dele largando em segundo, o Charles Leclerc, e depois ele chegou na corrida logo atrás do Leclerc, então o Leclerc chegando em quarto e o Hamilton em quinto. Ele falou que, principalmente no segundo stint dele, no segundo jogo de pneus dele, ele se sentiu muito bem com o carro, então ele vai pegar todos os dados, ver o que aconteceu, as estrelas se alinharam para ele com o carro ali naquele momento, naquele stint, como já tinha acontecido na sprint da China também. Então, cada vez que ele for tendo esses momentos em que ele se sente bem no carro, é informação valiosa para ele trabalhar com os engenheiros e tentar reproduzir isso mais vezes, né? O Hamilton que vem tendo muita dificuldade com classificação desde que ele estava na Mercedes com esse regulamento, mas corrida dá para ver que ele não desaprendeu a fazer, né? Corrida ele continua fazendo muito bem, conseguiu ir de quinto para de nono para quinto. Já o Leclerc caiu, né, de segundo para quarto. Ele disse que, bom, os duas Ferrari, eles fizeram uma estratégia diferente, largando com o pneu médio, com a ideia de ganhar terreno no final, colocar talvez pneu macio só no finalzinho. Como saiu o safety car e tinha muitas voltas até o final da corrida, eles decidiram ir para o pneu duro, mesmo sabendo que o pneu duro era ruim, só porque eles não acreditavam que com o carro deles, que é um carro que escorrega mais, então desgasta mais os pneus, daria para ir até o final com um bom rendimento com o pneu macio, como o Russell conseguiu fazer e outros pilotos conseguiram também. Talvez quando a Ferrari olhar os dados direitinho, eles vão ver que talvez eles tivessem conseguido, porque o pneu macio funcionou muito melhor do que era esperado na parte final da prova. O Gabriel Bortoleto teve uma corrida bastante difícil e bastante frustrante no ponto de vista dele, tanto que no final da corrida o engenheiro dele falou: "Nossa, que difícil, hein, Gabriel?" E ele nem respondeu, para vocês terem uma ideia de como ele estava contente. E depois ele acabou ganhando a posição do companheiro dele, o Nico Hülkenberg, que foi desclassificado pelo uso excessivo da prancha, a mesma coisa que causou a desclassificação do Hamilton no GP da China. E ele chegou na frente do Carlos Sainz também, que não acabou a corrida. Então, efetivamente, ele foi o último na pista e praticamente o tempo inteiro ele ficou nessa colocação, só quando outros pilotos fizeram paradas que ficaram atrás dele. E o que ele relatou foi o seguinte: olha, eu quando eu estou andando sozinho, o carro tem um comportamento, quando eu estou andando no trânsito, o carro piora muito e eu não consigo chegar no carro que estava na frente. O final da corrida, ele estava com pneu médio contra o Lance Stroll, que também estava lutando bastante com o carro, o Lance Stroll com o pneu duro. E mesmo assim, ele não chegava nem perto ele não perdia contato em relação ao Lance Stroll, então você via que não era um problema de ritmo, mas ele não conseguia chegar perto o suficiente para tentar uma ultrapassagem. A Sauber, depois da corrida, continuou falando: olha, a gente acredita muito nele, a gente acha que ele é muito bom, inclusive ele foi comparado dentro da Sauber, o tipo de retorno que ele dá para os engenheiros, como ele trabalha com os engenheiros, foi comparado ao Charles Leclerc, que andou pela equipe quando a equipe chamava Alfa Romeo, foi a primeira equipe do Charles Leclerc. Então, eles falando: a gente quer dar um carro para ele com o qual ele pode pontuar, porque ele merece, ele está trabalhando bastante duro. Então, mesmo o Gabriel sendo bastante duro em relação ao carro, falando mal do carro, a equipe aceita essas críticas, que eles entendem que realmente o carro não está fácil. Vocês perceberam que eu não falei o nome do Max Verstappen? Verstappen saiu irritado dessa corrida, que ele falando muito que eles precisam trabalhar, o carro não tem conexão entre a dianteira e a traseira, que é algo que ele já falou várias e diversas vezes nos últimos meses, e até rolou uma reunião mais com cara de reunião importante na Red Bull, porque o carro não andou nada e eles tiveram
sérios problemas nos pitstops. Os dois carros terminaram nos pontos, mas bastante longe da luta pela vitória. Mas as equipes não vão ter muito tempo para analisar todos esses dados, porque a Fórmula 1 volta para sua quinta etapa já no próximo final de semana, no GP da Arábia Saudita em Jeddah. Qual